a história de finalzinho da vida dos patriarcas Abraham e Sará. Ela começa com: e viveu Sará. É interessante que a Torá ela não fala e morreu Sará, porque o que a Parashá quer nos passar é que Sará faleceu. Mas só que a Torá não fala a palavra falecer, ela fala que ela viveu. Viveu tantos anos. É interessante que ela fala assim: e viveu Sará 100 anos, 20 anos e 7 anos. No original, na tradução você vai ver, ele viveu 127 anos. Mas no hebraico está escrito: viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Então nossos sábios eles explicam que 100 anos corresponde ao tempo de vida do seu marido. Quando ele teve Isaac, ele estava com 100 anos. Ela tinha 90. Só que ela é relacionada com o tempo do seu marido, porque os dois eram uma só carne. Os 20 anos corresponde aos 30 anos, porque de 90 mais esses 20, que é a diferença entre a idade de Abraham e de Sara são 10 anos, né? E esses outros 20 anos que é destacado, que seria mais ou menos os 30 anos desde o que corresponde ao crescimento do Isaac. Ou seja, desde os 90 anos, passando esses 20 anos que é referido na Parashá, ela viu o seu filho crescer. E são os anos da vida dela mais abençoados, porque ela cumpriu com o seu propósito. Um dos propósitos dela era gerar Am Israel, gerar o povo de Israel. Isaac ele representa os filhos de Israel. Ele tipifica muitas coisas. E os últimos 7 anos, que é um ciclo de Shemitah, que é um ciclo composto de Shemitah, seria os últimos anos de vida de Sará, o último ciclo da vida de Sará, onde ela vai ver o seu filho já adulto, cumprindo o mitzvot, e já se preparando para o seu ministério. Diferentemente como muitos acreditam, quando Abraham levou Isaac para Kedar, para a amarração, ele já tinha 37 anos. E não era um guri, como as pessoas dizem, né? Que era fácil de pegar. Abraham chamou o seu filho e ele já era um homem adulto, com 37 anos. E não foi somente mérito de Abraham em levar o seu filho para obedecer à voz do Eterno, como também uma grande mérito do próprio Isaac, que sabia que ia ser sacrificado. Parashá Haye Sará, e viveu Sará. Por que se fala viveu Sará e não morreu Sará? Yeshua diz assim: eu sou o Deus de Abraham, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Por mais que Sará tinha falecido, Sará não estava morta. Ela estava com o Eterno, viva. A morte para os Bnei Israel, a morte para aqueles que estão aliançados com o Eterno, não representa a mesma coisa do que aqueles que não estão aliançados com o Eterno, aqueles que estão longe dos caminhos do Eterno.
Sara vive, mas ela vive em outra dimensão, ela vive em outro lugar, ela vive num lugar mais perto do Eterno. Yeshua também falou que eu vou preparar lugar para vocês. E esse lugar é um lugar celestial. Yeshua falou: estarás comigo. Nós estaremos com o Eterno quando nós deixamos esse mundo. Nós vamos para uma dimensão aguardar a volta de Mashiach. Yeshua fala que Abraham, Isaac e Jacob estavam vivos. E não, Deus não era um Deus de mortos. Rav Shaul também, ele deseja estar mais perto do Eterno quando ele passa por quase toda a sua vida. Ele está preso e ele declara o seguinte: para mim o viver é Mashiach e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, se eu estou produzindo nessa terra para o reino dos céus, fica difícil eu escolher. Porque aqui é bom, porque eu estou servindo ao Eterno. Eu tenho essa oportunidade de servir o Eterno. E por enquanto que nós temos vida, nós temos que trabalhar. Yeshua nos ensinou a guardar a tua palavra. Yeshua nos ensinou a juntar tesouros nos céus. E somente aqui na terra nós temos essas condições de juntar tesouros nos céus. Quando chegar lá nós vamos ter mais essa oportunidade. Por isso que Paulo fala o seguinte, que é bom estar aqui, apesar das dificuldades, apesar das prisões, mas se eu consigo fazer a obra de Deus nesse estado deplorável que ele estava, Paulo faz uma relação de tudo aquilo que ele passou. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi humilhado, foi tido como morto, foi traído, sofreu fome, sede, frio, foi preso, passou por naufrágios, mas em tudo isso ele estava trabalhando para o reino, para o Malchut. E aqui ele diz: se tudo isso aqui está me dando fruto, se o Eterno está me usando para eu trabalhar para o Malchut Hashem, para o reino de Hashem, eu não sei o que é melhor para mim. Estar tranquilo na presença do Eterno, ou estar aqui juntando mais um pouco, sendo um pouquinho mais servo. Nós temos que ser servos do Eterno, juntar tesouros nos céus. E Sara, ela cumpriu os seus propósitos na terra. Numa ocasião, que está lá em Lucas 9, 57 a 62, Yeshua nos mostra o que é seguir ao Eterno, o que é cumprir as mitzvot, estando em tribulação, estando em aperto. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um homem: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Yeshua: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yeshua observou: diga aos mortos, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus.
Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yeshua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Yeshua está dizendo: olha, até os animais têm lugar, mas se você me seguir, você vai ter que dormir nas praças. Você vai ter que estar dependendo totalmente do Eterno. Essa é a proposta do Senhor. Dependência total. Ele não deixa. Outra ocasião, Yeshua fala: olha, Deus não deixa os animais, os pássaros, perecerem de fome. Vai deixar os homens, os seus filhos. E o outro fala: olha, eu quero enterrar meu pai. Não que o pai dele tinha morrido naquele momento e ele precisava ir fazer a sepultura. Não, ele estava querendo dizer: eu quero ficar com meu pai até ele morrer, porque depois, quando ele morrer, eu venho sim. E Yeshua fala: deixe que os mortos enterrem os mortos. O Eterno, Ele nos dá a graça da vida, gente. Quem tem o Eterno, quem anda nos caminhos do Eterno, tem a vida. E quem não tem o Eterno, tem a morte. O mundo enterra seus mortos. A gente já vê a diferença quando a gente vai para um enterro de um servo do Eterno e quando a gente vai para um enterro de um ímpio ou de uma pessoa que está longe. A gente sente a opressão quando a gente está num velório ou num enterro de alguém que infelizmente não andava nos caminhos do Eterno. Mas o enterro de um justo nos dá alegria. A gente fica triste pela pessoa, mas a gente sabe que aquela pessoa está sendo recebida pelo Eterno, está sendo recebida pelo Senhor. O outro também diz: eu quero me despedir primeiro daqueles que estão na minha casa. E Yeshua fala: quem olha para trás não é digno. Porque quem começa a olhar para trás, ele fica. Ele fica para trás. A Torá diz para que a gente nunca mais volte para o Egito. Figuramente, nós não temos que ficar olhando para as coisas que passaram. Nós temos que olhar somente para a frente. A frente aonde está a vida. É o caminho do Eterno. Cada um tem o seu propósito. Sara cumpriu seus propósitos e foi recolhida. Nós temos, a tradição judaica diz que Sara, ela morreu logo depois da Akedah de Isaac. É tradição, nós não sabemos exatamente, não é inspirado, né? Mas a tradição nos mostra essas histórias, que diz o seguinte: que Abraham levou Isaac para Akedah, para a amarração, e quando ele estava voltando, a tradição diz que Hassatã apareceu para Sara como um homem ancião. Sabe que a própria Torá diz que Satã pode se transformar até em anjo de luz? A Bíblia. Sim. E a tradição diz que Satã falou: seu marido foi sacrificar seu filho. E ela ficou desesperada e foi para Hebron. Ela estava em Beersheba, né? Que é um pouquinho mais para o sul de Israel. Ela foi para Hebron. Alguma coisa aconteceu que ela saiu da sua tenda. É uma coisa... A Bíblia não diz o porquê. E não é uma coisa comum. Eles tinham o acampamento em Beersheba.
E ela saiu, a gente não sabe o porquê, e foi para Hebron, subiu. E a gente sabe que também Abraão subiu, porque ele foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, que fica em Jerusalém, onde está o templo, onde estava o templo, naquela rocha, onde descansava, onde estava o templo, no Kodesh HaKodashim, em cima daquela rocha, onde era colocado o Aron Habrit, a Arca da Aliança. Naquele lugar, a tradição diz que foi o lugar onde Abraão montou o altar para sacrificar o seu filho. E é muito interessante, porque Isaac, ele tipifica o povo de Israel. Ele é o povo de Israel por excelência. Ele é o primeiro a nascer do casamento de Abraão e Sará. Ele não é o primeiro filho de Abraão, mas ele é o primeiro filho de Sara, que é o filho da promessa. Então Sara sai de Beersheba e vai para Hebron. Provavelmente estava na mesma direção de Abraão. E a tradição diz que ela orou ao Eterno. Rashi diz que ela morreu ao saber que ele tinha quase morrido. Ela ficou tão feliz que quando ela recebeu a notícia do servo, seu filho vive, ela ficou feliz e a sua alma saiu do seu corpo. Ela morreu, porque cumpriu os seus propósitos. A mesma coisa o Sefer Yashar, que é um livro antigo também confirma essa história, que ao saber que Isaac não tinha morrido, ela faleceu. O Sefer Yashar é citado por Josué em 1 Reis, né? Exatamente. Então é um livro antiguíssimo, né? A gente não sabe se é o mesmo, né? Mas provavelmente sim. Muito provavelmente. Ele tem o relato desde da criação até a entrada do povo de Israel, né? Em Eretz. Não é a questão de ser inspirado ou não, mas era utilizado pelos judeus. Sim, assim como o livro de Enoque era utilizado plenamente no segundo templo. Sim, é um livro muito importante porque relata a tradição, né? Pensamento judaico. Pensamento judaico, assim como Joséfo também. Isso. Joséfo também, ele vai falar desde a criação, né? Passar por toda a história de Israel, e aquilo que Joséfo comenta no seu livro não é inspirado, mas mostra qual que era o pensamento do judeu do primeiro século, o que os judeus entendiam aqueles relatos. E Joséfo era um Cohen, ele era sacerdote, então ele estava falando o que representava a tradição daquela época. Pode ser também que existia mais do que uma tradição, mas pelo menos uma linha de tradição ele nos coloca ali, né? E esse Sefer Yashar, assim como o Rashi, que é bem posterior, né? Ele fala sobre essa tradição que fala sobre Sara. Nós vamos ver quais seriam os propósitos, alguns propósitos de vida de Sara. Quando a gente vê que o que é destacado os 7 últimos anos, nós entendemos que, como a Shemitah, ela fecha 7 anos e começa um novo ciclo, e esses 7 últimos anos de Sara, né, fechou em sua morte. Então a gente entende, os sábios entendem, que assim quando ela ouviu que Isaac vivia, fechou todos os propósitos de vida dela, né? O propósito principal de Sara, da vida de Sara, é trazer a vida física dos Bnei Israel. Ela precisava trazer, seu propósito de vida era trazer a vida
toda a nação de Israel, que representa o próprio Isaac. Isaac, ele é filho da promessa. E não só trazer a vida, mas também alimentar essa criança, cuidar dessa criança, educar essa criança, dar a sua manutenção para a sua vida. Tudo isso era o propósito de Isaac. E o propósito de Isaac também era representar o povo de Israel. E o ponto mais importante da vida de Isaac foi a Akedah, foi a amarração. Foi quando ele foi salvo por aquela oferta, por aquele carneiro, que a tradição judaica diz que foi separado, idealizado por Deus, logo na criação do mundo. Isso bate justamente com que a própria tipificação do Mashiach, que foi o cordeiro, que foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo, que é o próprio Mashiach. Antes da fundação do mundo. Esse cordeiro que ficou no lugar de Isaac, ele representa Yeshua. Quando Abraham ia fazer o sacrifício do seu filho, o anjo manda parar. E Abraham, como tinha profetizado no caminho, quando ele estava subindo o monte Moriá, Isaac pergunta: onde está o carneiro? E Abraham profetiza e fala: o Eterno proverá. Baruch Hashem. O Eterno proverá. É andar em fé e andar em confiança. E ele profetizou. É interessante esse texto. Isso que você falou, Roche, da tipificação, né? O próprio Talmud fala, no Tratado de Sanhedrin 99a, que todos os profetas e a Torá profetizaram nos dias de Mashiach. Então, que tudo que está escrito na Torá e nos profetas vai aparecer com maior profundidade na vida e no mistério do Rei Messias. Exatamente. A própria tradição judaica já dá todos os passos das coisas que iam acontecer. Como o próprio livro de Hebreus diz que as coisas eram como sombras das coisas que iam acontecer. É o conceito judaico da Brit Hadashah, né? O plano de fundo na Torá. Tudo se cumprindo. Todas as coisas do Primeiro Testamento como sombras, como alegorias das coisas que iam acontecer. Então, o ponto culminante do propósito de Isaac era ser salvo, como uma alegoria, gente. O filho de Abraham foi salvo por um carneiro. Quer dizer, os filhos de Abraham são salvos pelo Mashiach. Mas em Isaac não está somente Israel, mas também as famílias das terras. Porque a promessa que Deus fez a Abraham foi que serão benditas todas as famílias da terra. Também. E o filho viria de Sara, e não de Abraham. Abraham teve vários filhos. O primogênito de Abraham não era o filho da promessa. Depois que Sara faleceu, ele teve outras mulheres. E teve mais filhos com outras mulheres. E esses filhos não eram filhos da promessa, mas o filho de Sara. Tudo centraliza em Sara, gente. Apesar que o nome de Sara não é tão destacado, mas Deus tinha um pacto com Abraão junto com Sara, e não com Abraão com outra pessoa. Sara era a mulher de Abraão. As outras eram concubinas. Sara era verdadeira. Poxa. Sara tem um papel fundamental na família de Abraão, que o Eterno até mesmo fala para Abraão: dê ouvidos à sua mulher. Exatamente. Sara foi escolhida assim como Abraão foi escolhido.
Quando o Eterno chama Abraham, ele está chamando Abraham e aquela que é um só com ele, um só corpo. O Eterno utiliza como forma de cumprir o pacto um milagre, né? Porque Sara tinha, acho que 90 anos, se não me engano, e Abraão tinha... Não é todo dia que nós vemos pessoas com 90 anos tendo filhos, né? Exatamente, é outra tipificação. Exatamente. Né? Porque os filhos de Israel vieram através de um milagre. Ismael não veio através de um milagre. Ismael veio através de uma convenção humana. Olha, já que o Eterno não deu nada até agora, Não acreditou no Eterno, não achou, então toma minha serva. E quando ele fez isso, quando Abraham escutou Sara de uma forma que não deveria, nesse caso, ele não trouxe muitas bênçãos para sua família. Porque Ismael, apesar de depois ser abençoado por Deus, nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Ele representou, de Ismael vieram 12 tribos. E essas 12 tribos de Ismael, assim como tem 12 tribos de Israel, nós temos 12 tribos de Ismael. E essas 12 tribos são como pedra de tropeço para os Bnei Israel. Só que dentro dessas tribos, eles não são como Amaleque. Era Abraão de idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraham que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Aqui é Sara falando. Olha só que interessante, o texto diz assim: Sara daria de mamar a filhos. Aqui diz banim, no plural, ou seja, não está falando um filho. A Torá diz que Sara deu à luz a um filho. Não diz que ele teve mais filhos, nem filhas. Falou que ele teve um filho, ela teve um filho só. Por que o texto diz que daria de mamar a filhos? O Midrash diz que no dia da festa, quando Isaac desmamou, não imagino quantos anos tinha Isaac. Vocês mães aí podem me dizer mais ou menos quantos anos que uma criança deixa de 2 anos? 2 anos. Naquela época eu não sei se era mais ou não, né? Eu não pesquisei sobre isso aqui, me veio agora, né? Mas no dia em que Abraham fez uma grande festa, que o menino parou, porque chegou numa determinada idade, que ele não precisou mais mamar, e ele ia comer agora alimento sólido, e isso é profético, é o momento onde o povo de Israel começa a se alimentar de um alimento mais sólido. A gente pode comparar isso com Matan Torah, entrega da Torá. É uma aliança que chega num ponto onde os Bnei Israel vão ter mais elementos, porque eles já estão maduros como povo, que saíram do Egito, estão ali, estão recebendo a Torá. Antes eles tinham ela oral, e não tão complexa, e agora eles têm na mão um elemento superior, onde eles vão estar num nível de aliança superior daquela que Deus fez com Abraão. No dia em que Isaac deixou de mamar, Abraão fez uma grande festa. O Sinai foi uma grande festa. O Eterno se mostrou ali. Tudo aquilo que as pessoas tinham, que elas pensavam, que elas andavam, quando se recebe a Torá, agora ela tem que largar coisas que ela não sabia se era pecado ou não.
Estão entendendo? Antes da Torá, de uma certa forma, as pessoas eram inocentes em alguns pontos. E depois da Torá, ela tem que partir com o cumprimento de algumas coisas. O menino, quando faz 13 anos, ele faz o bar mitzvah. Antes do bar mitzvah, ele tem uma consciência, ele tem uma responsabilidade. Depois do bar mitzvah, ele tem outra consciência e outra responsabilidade. E isso vem numa festa. Por isso que Shaul diz que através da Torá eu sei que eu sou transgressor, que eu sou pecador. Eu olho para a Torá e eu vejo as minhas falhas. Ele também, mais à frente, ele diz que aqueles que pela Torá pecaram, pela Torá serão julgados, e aqueles que não têm Torá serão julgados. Deus julgará com justiça e com equidade. Exatamente. Certo? Por isso que a gente vê em Pinhas, por exemplo. Pinhas, ele era casado com uma mulher que não era da tribo de Arão, de Levi, da família de Arão. Ele casou antes da Torá. Só que depois veio a Torá e falou: os Kohanim não podem casar fora da tribo. Certo? Mas só que ele tinha casado antes. Ele perde o seu sacerdócio? Não. Deus confirma o sacerdote nele. Entende? Mudou a lei, acrescentou alguma coisa. Agora, olha que interessante. No dia da festa, Sara chama Abraham e fala: eu não quero Ismael. Ismael não vai herdar com meu filho. Ele não vai ser mais um que vai concorrer com meu filho. E Abraham ficou muito triste, porque ele era o filho que ele amava também. E ele teve que abandonar esse filho. O filho da promessa era o filho do milagre. E Abraham teve que fazer isso. E aí, é aí que Deus fala: Pinhas, ouve a sua mulher. Ouve tudo a sua mulher. Interessante, nós temos que ouvir as nossas esposas de vez em quando. Quando estão de acordo com a Torá. De vez em quando. Quando estão de acordo com a Torá, nós temos que ouvir. Quando ela oferece a escrava, ela está falando coisas que não eram da Torá. E ele escutou. Agora, quando ela sente do Eterno e fala: não quero Ismael, ela está falando de Deus. Ela estava sentindo isso. Ela estava sentindo a angústia de Isaac não cumprir com seus propósitos. Ela estava sentindo de Deus em falar para o seu marido: tira essa criança que você ama da nossa família. E para o marido isso seria terrível, porque era o filho que ele amava. Ele não amava a mãe daquele filho, ele amava o filho. Quando nós recebemos uma elevação de revelação do Eterno em nossas vidas, nós temos que deixar coisas que não são de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente vai ter que cortar um braço, gente. Muitas vezes a gente vai ter que tirar algo que para nós é muito importante. Ismael era o filho de Abraham. Ele estava muito alegre com Isaac. Mas ele criou aquele menino. Ele ensinou a Torá para aquele menino. Oral. Ele tinha planos para aquele menino. Só que não eram os planos de Deus. Então muitas vezes nós temos que amputar coisas que para nós dói. E Abraham, nisso ele foi cortado. E ele obedeceu ao Eterno. Porque o Eterno teve que falar para ele: escuta a sua esposa. Escuta a sua esposa.
o homem, mesmo sendo o cabeça da família, mesmo tendo essa posição de elevação espiritual dentro da sua casa, ele tem que escutar a sua esposa. Comparar aquilo que vem dela com a Torá. Porque o Eterno fala conosco. E ali, Abraham não queria escutar aquilo, porque ele amava. O amor de Abraham tampava os seus ouvidos, tampava a sua razão, a sua mente, a sua visão. Ele não conseguia enxergar que Ismael seria mais velho e iria perseguir o seu filho, que era o filho da promessa. Ele não conseguia enxergar isso, porque o amor que ele tinha o cegava. Mas a sua esposa não tinha isso. A sua esposa recebeu de Deus e falou. E houve a necessidade do Eterno chegar e confirmar a palavra de Sara. Esse foi o propósito de vida também de Sara: defender os Bnei Israel. Olha só como essa matriarca é importante, gente. Ela dá luz física ao povo de Israel. Ela amamenta o povo de Israel. Ela defende o povo de Israel. E aqui, amamentar filhos, o que quer dizer? O Midrash diz o seguinte, que nessa festa ela ainda tinha leite em abundância. E as crianças, tinham crianças naquela festa. O Midrash diz que as mães, vendo que houve um milagre de Deus sobre a vida de Sara, e que eles eram um casal abençoados por Deus, quando Abraham vai pedir o lugar de sepultura para sua filha, para sua esposa, os habitantes da terra falam assim, o texto diz: você é príncipe de Deus em nossa terra. Eles eram reconhecidos como príncipes, gente, filhos de Deus, o Deus de Abraham. Aquelas mães colocavam os seus filhos para que Sara amamentasse aquelas crianças. Olha só que interessante. E assim ela provou que Isaac era o verdadeiro filho da promessa, por causa do milagre. Amamentou as nações. Estava sendo profetizado ali naquele ato que as famílias da terra viriam para Israel para serem alimentadas pelo povo de Israel, porque Mashiach vem de Abraham. Só que ele não vem só de Abraham, ele vem de Abraham e Sará. Olha só que interessante. Com o alimento de Isaac, que representa Israel, Sara estava profetizando: a vida dada a Israel será dada aos filhos das nações, que choram pelo leite. Porque as crianças que mamaram foram aquelas que choraram. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. Abre-se-vos abre. E quem procura, acha. Se nós vamos em encontro ao Eterno, nós temos que buscar de todo o coração. As crianças choraram, buscaram. Isso tudo é profético. E Sara deu o mesmo leite que foi dado ao Israel, a Isaac, o mesmo leite também foram dados às crianças das famílias das nações. Isso confirma lá em Romanos 11, que muitos foram quebrados para que aquela oliveira brava, aquela que dá no mato, que não dá nenhum fruto, fosse enxertado, porque a mesma seiva que saía da raiz, que saía da planta, que é Mashiach, está sendo alimentado às nações que vão ao encontro de Israel. Sara representa isso. Sara representa essa bênção
que sai de Israel. Como Isaías, finalizando, como Isaías diz, que Mitzion tece Torá do Varadonai, Yerushalayim, de Sião sairá a lei, Amém. e a sua palavra de Yerushalayim. Mashiach vem de Israel, Mashiach vem de Abraham, mas não só de Abraham, de Sará também. Baruch Hashem, todos nós temos propósitos. E o Eterno espera que a gente cumpra os nossos propósitos. Por mais que seja difícil, por mais que haja oposição, que haja uma série de coisas. Uma coisa é certa: o Eterno deu dons para todo mundo, deu propósitos para todo mundo. E o Eterno nos deu o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito do Eterno, para nos dar força para que a gente possa cumprir. Temos que ir atrás dos nossos propósitos e não desistir, jamais, jamais desistir. Saber que o Eterno está conosco, se nós permanecermos firmes na promessa do Eterno, abertos para ouvir a voz dele, para cumprir suas mitzvot, não se deixar se envolver pela razão, pela lógica do mundo, e seguir ao Eterno. Seguir a Torá exige fé, e fé não trabalha com razão, fé trabalha com outra dimensão de realidade espiritual. Confiança no Eterno, dedicação, perseverança, busca dos seus propósitos e ação. Confiança no Eterno.